Nesse vídeo vamos continuar vendo aqui algumas instruções de conversão de dados, né? Ok? Nós vimos no último vídeo a conversão BCD, né? Para binário para BCD, depois BCD para binário de novo. E agora nós veremos essa aqui, FLT e a int. FLT, ela converte um número inteiro, né, binário, em ponto flutuante, ok? E essa aqui vai fazer o contrário, vai converter o número de ponto flutuante para o número binário. Então elas podem, como vocês podem ver aqui, né, quando a gente tem aqui essa tabela, elas trabalham nas várias combinações aqui, 16 bits para 32 bits, né, com o prefixo D, ou né, tanto faz 16 ou 32 com o recurso lá para pulso, que é o sufixo P, que faz em um scan. E da mesma forma que converte de ponto flutuante para inteiro, ela tem os 4 formatos, né? 16 bits, 32 bits, ou pulso em 16 bits ou pulso em 32 bits, ok? E nós veremos, só para complementar, para ver mais uma, pulando aqui para essa neg, ou deneg, então ela tem a combinação de 16, 32 também em pulso. É o complemento de 2, eu vou explicar o que é essa função complemento de 2. Então vamos para o exemplo, que é mais fácil. Ok. Eu já montei aqui, para compilar, eu explico aqui já. Compilar é o Ctrl F7, ó, isso para teclas de atalho, né? Ó, Ctrl F7, compilou. Ctrl F8, você abaixa, você faz um download para o PLC. Ctrl F-load, ok? Tá em run, sugere para parar e depois sugere para voltar em run. E para colocar online é o Ctrl F7, né? Que é o atalho, né, que está aqui marcado quando você destaca o ícone e mostra lá o Ctrl F7. Se você quiser usar teclas de atalho, ok? Então esse pequeno programa é para mostrar essas 3 novas instruções de conversão. A FLT, a int e a neg aqui. Então o primeiro, na primeira network aqui, eu tenho meu bit no primeiro scan, ele fica em 1. Só para eu fazer um move, né, eu vou mover esse número, ok, para o D0, ok? Então estou movendo esse número aqui para o D0, então internamente vai ter esse número binário no D0, ok? E aqui eu estou movendo aqui para o D30 um número em ASCII2 representando esses caracteres AAA, ok? Depois eu explico por quê, então eu vou colocar no D30. Então isso foi no primeiro scan, então quando eu rodei saí de stop para run, ele já colocou esses números. Aqui não está aparecendo esse número porque a representação dele aqui não está como ASCII2, né? Ok? Se eu colocar aqui a representação para ele representar aquele ali em hexa, então aqui realmente já aconteceu, né? Ok? Agora esse aqui ficou em hexa, ficou diferente desse, mas só para ver que aquele em hexa estava correto, porque estava aqui o monitoring date format que estava em automático, né? Ok? Então automaticamente ele não está mostrando aqui em hexa, então, mas está o conteúdo em hexa, ok? Então eu tenho 2 bits auxiliares para fazer, quando fizer a transição de 0 para 1, eu vou fazer essas operações, né? Então primeiro a entrada da operação, eu tenho aqui, essa operação ela converte um número binário, né? Depois nós veremos isso no monitor table, né? Na tabela que eu vou monitorar. Eu vou passar esse número inteiro, binário inteiro, de 16 bits para float, ok? Para single precision, para float de dupla precisão. Então ele vai usar de um registro de 16 bits, nessa posição ele vai ter que usar, porque ela vai se tornar um float, ele vai usar 2 posições, o D10 e o D11, isso automaticamente ele faz porque é um ponto flutuante, ele precisa de 32 bits aqui de simples precisão. Aqui eu vou estar movendo, né, de novo, então eu estou pegando que ele converti para ponto flutuante, só para mostrar que essa instrução ela vai fazer de ponto flutuante para inteiro de novo, então resgatando aqui a origem aqui, o D0, mas jogando lá no D20, ok? Então vamos ver primeiro essa network aqui. Então eu vou fazer uma borda de subida,
a função aconteceu, ok? Então se eu venho monitorar aqui para explicar melhor, ver se aconteceu, se eu mudei aqui de inteiro para ponto flutuante e depois eu resgatei, né? Então de D0 para D10, D10 é ponto flutuante, D10 e ponto flutuante eu joguei em D20, novamente recuperando aqui inteiro, né? Binário inteiro. Então vamos monitorar, colocar a tabela que monitora. Então eu vou primeiro pegar aqui o D10. O D10 é um número binário, né? Ok? É um número binário que está lá. Ok? Então esse é o número binário que está lá. Que ele é um número, se eu fosse colocar em não sinalizado, é o número que eu digitei, né? Que eu entrei com ele lá. Esse número é 1, 2 dessa sequência até de 1 a 5. Mas ele em binário, ele tem essa representação aqui, ó, em 16 bits. Então eu joguei, quando eu fiz a instrução para converter em ponto flutuante, para a posição pro D10. Olha aqui, ó, o D10, ele ocupou D10 e D11. E que número que ele é agora, ó lá, em float, aqui, ó, a tabela float? Ele é o mesmo número, só que agora com eu não tenho ali, né, não tinha ali, ele é um número inteiro, mas agora ele tem a precisão de casas decimais, né? Ele é um float de simples precisão, mas se tornou float. Ele ocupa duas posições de memória, D10 e D11, mas para representar float. Tá aqui, ó, ele representando. E depois desse mesmo número, a instrução int, ela vai fazer esse número voltar a ser um inteiro, né? Olha aqui, olha. Então ela se tornou de novo aqui, ó. Eu só não estou com a representação decimal aqui, mas posso colocar em binário. Ele resgatou esse mesmo número aqui inteiro, né? De novo. Então a instrução realmente funcionou ali, ok? Então vamos voltar no programa para mostrar a última parte. A última, essa instrução, então aqui a gente, né, ficou entendido. Se você clicar aqui de volta no Network 2, na instrução FLT, se eu destaquei ela e der um F1, ele vai mostrar o help dela. Então eu vejo que eu posso ter as combinações aqui, ó. Essa conversão para 32 bits, né, ponto flutuante, 32 bits, para 16 bits, 32 bits, né, 16, 32 bits, e aqui 16 bits com pulso, 32 bits para pulso. Então ela tem as variações dela, né, que ela pode ter o prefixo D e o sufixo P, conforme sempre explicado, que é o padrão, né, muda a instrução, mas ela tem o mesmo estilo, ok? E também a instrução int, ó, destaquei o int, deu F1, mesma coisa, né? Então ela pode trabalhar, né, convertendo ponto flutuante para inteiro, de 16 bits, 32, né? 32, pulso de 16 e pulso de 32, né? Então são essas variações que ela trabalha. E como ela faz, eu já demonstrei. Agora vamos para a última, que é complemento de 2. O que é? Por que eu uso uma? Ela tem esse nome, né? Você pode ver aqui que ela apesar de chamar neg, a função dela é uma função de complemento de 2. Para quem não entende isso em digital, complemento de 2 é o seguinte, é isso aqui que ele faz. Olha, eu fiz até no Excel para explicar aqui. Ó, o detalhe aqui eu até ampliei, mas o detalhe aqui é só, eu tenho um número inteiro, 10, representado na parte decimal, mas em binário ele é esse valor, né? Porque o 10, aqui a casa 2 elevado a 0, ela vale 1, né? Aqui vale 2, aqui vale 4, aqui vale 8. Então 8 mais 2, 10, então é o mesmo número, é o número decimal aqui representado em binário. Quando eu faço o complemento de 2, o que significa? Ela tem esses dois estágios aqui que significa. Em primeiro momento, se eu quero fazer o complemento de 2 desse número 10, significa que no primeiro momento eu inverto todos os bits. Olha aqui, ó. Então tudo que é 0 virou 1, olha só, exatamente, tá vendo? E depois, o complemento de 2, eu preciso mais uma etapa que é somo mais 1 a esse valor aqui. Então se você ver o resultado que está aqui, ele é exatamente o complemento de 2 aqui. Porque foi o estágio de inverter todos os bits, só que no número invertido eu somo 1. Então pode perceber aqui que o que aconteceu aqui, ó. Quando eu somo 1, 1 com 1 é 2, então aqui é 0, vai 1. E o resto ficou igual, olha. Mas que número que eu obtive aqui? O menos 10. Então, quando eu tenho ali
números inteiros sinalizados em digital, na qual a última casa, né, à esquerda, se ela é 0, o número é positivo, olha aqui, e se ela é negativo, se ela é 1, o número é representação, mas para representar o mesmo número, né, o 10 positivo, ele é o complemento de 2 para ser o menos 10. É isso que, então por isso que a gente usa aquela instrução. Só explicando, não é sempre reforço. A ideia aqui desse vídeo não é explicar, né? Ele é de programação, não é sobre o conceito. Mas eu passo aqui um pouco só para ter uma ideia, porque a gente vai testar uma função, tem que ter o mínimo do conceito, do comportamento que deve ter essa função. Então é assim que deve fazer. Então o que nós temos que ver é isso lá. Ok? Nós veremos isso aqui no programa. Então o que eu estou fazendo aqui? O que ela faz? Quando eu forçar esse bit em 1, vai ter uma transição de 0 para 1, ela vai fazer o complemento de 2. Mas ela vai fazer o complemento de 2 do quê? Do D30. Mas quem que está no D30? É aquele que eu coloquei primeiro lá. O D30 é o AAA. Então se você vir aqui, ó, o D30, só aqui embaixo, ó. O D30 agora, se eu pegar a representação nesse momento, que eu não rodei a instrução ainda, né? Se eu pegar em hexadecimal, olha lá, é o AAA que eu coloquei. Só que a representação em binário desse número AA, por que eu usei o AA? Só porque ele normalmente, porque fica mais visível, ele é 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, é mais, só pra gente ver que a gente vai fazer o complemento de 2, né? Ele vai ter que inverter todos esses bits e somar 1, esse é o complemento de 2. Então a gente vamos ver se o resultado, como eu vou inverter todos esses bits, então agora é 0, 1, 0, 1, vai ficar 1, 0, 1, 0, né? 1, 0, e depois soma mais 1 só, então vai mudar só essa casa aqui, ó, as demais vai ficar invertido mesmo, né? Porque soma 1, vai ficar só diferente aqui. Então veremos se vai se comportar dessa forma. Olha, quando eu pegar, ó, e eu pegar e fizer a transição, olha lá. Se você observar, né? Se você observar aqui, ó, de novo eu vou fazer, porque daí eu faço de novo, ela recupera. Isso aqui é o valor que estava. Se você observar em decimal, aqui a representação decimal, estava o menos 21.846. Quando eu rodo ela, eu faço o complemento de 2, justamente, né? Ele vai, olha o que ele faz, ele ficou positivo o valor. Então, realmente, essa é a função do complemento de 2, fazer um número se virar positivo ou virar negativo, né? Então, vamos só confirmar agora, pelo que eu falei. Como eu rodei o complemento de 2, se vocês lembram lá, começava, né? Ele só mudou essa casa, mas começava com 0, 1, 0, 1, e daí começa com, ó, 1, 0, 1, 0, então ele inverteu e depois somou o 1 aqui, né? Só, como ele é 1, 1, 1, vai ficar 0, vai 1 para a segunda casa e aí o resto vai ficar. Então o número em hexa, só para ver em hexa, eu cliquei errado. Ele, de vez quando eu inverti só fez uma inversão, ele ficou 5, 5, 5, 5, 5. Depois ele somou mais 1, 6. Então em hexa ele tem essa representação, mas ele é justamente o complemento de 2 daquele número. Por isso que quando a gente vê lá em decimal, ele se torna às vezes positivo ou negativo aqui, né? Como eu mostrei, olha lá, o 21.000 tá positivo agora, mas se eu rodar lá ele vai ficar negativo de novo. Então isso é o complemento de 2. Olha, ele tá positivo agora. Se eu fizer rodar a instrução é só para inverter. Então a função complemento de 2 ela inverte só o sinal. Olha lá, inverti o sinal. Então agora se eu ver ele em hexa, ele tem essa representação em hexa. E quando eu inverto, ele tem aquela representação 5, 5, 5, 6, que é esse número aqui inteiro, positivo ou negativo. Então é isso. Aproveitando só para não ficar muito curto, eu ia falar sobre as conversões de número inteiro de 16 bits para ponto flutuante, simples precisão, e ao contrário, ponto flutuante simples precisão para número inteiro, que são essas duas que nós vimos. E para ter mais uma, para deixar os minutos aqui mais próximo de 15 minutos, né, eu incluí mais a instrução aqui de conversão também, que é complemento de 2, que ela chama neg. E expliquei um pouco do conceito só para quem não entende, para a gente ver que o resultado, o comportamento é correto, aqui está correto. Então, agradeço a atenção, muito obrigado.